Pensa só, aquele trabalho de sociologia da escola, ele pode ser muito mais do que parece. Na verdade, ele pode ser um guia para a gente entender qualquer lugar no mundo. É exatamente essa a nossa proposta hoje. Vamos desvendar juntos os passos de uma pesquisa de campo e transformar a teoria em uma ferramenta bem prática para a gente conseguir ler a nossa própria comunidade. Ok, então a grande questão é essa, né? Como é que a gente pega as ruas que a gente anda todo dia e transforma isso num objeto de estudo? Como a gente começa a enxergar o poder, a identidade, a desigualdade ali no nosso próprio quintal? É exatamente isso que a gente vai detalhar agora, passo a passo. Então, esse aqui é o nosso mapa. A gente começa entendendo a missão, o porquê de tudo isso. Depois, passamos pelas 3 etapas essenciais da pesquisa e, no final, um roteiro prático para garantir que tudo dê certo. Vamos nessa! Primeiro de tudo, a gente precisa saber para onde estamos indo. Toda boa pesquisa começa com um objetivo claro. E o nosso aqui é entender essa relação entre o espaço que a gente vive e as forças que moldam esse lugar. E aqui está o coração da missão. O desafio é pegar esses conceitos grandões da sociologia, território, estado, urbanização, e ver como eles funcionam na vida real. Ali, na prática, no nosso dia a dia, no nosso bairro. Para fazer isso, a gente vai focar em 3 pontos-chave. Primeiro, como o Estado, com seus serviços de saúde, segurança, etc., está presente ou ausente, né? E como isso afeta a vida de todo mundo. Segundo, onde é que estão as desigualdades? E terceiro, o que faz com que as pessoas se sintam parte daquele lugar? Existe essa identidade? Certo, agora vamos para a primeira etapa prática da nossa jornada. Antes de mergulhar nas histórias pessoais, a gente precisa ter uma visão do todo, um panorama. E para isso, a gente começa com os números. A nossa meta inicial é conseguir 20 respostas. Pode não parecer um número enorme, mas já é o suficiente para a gente começar a desenhar um mapa das tendências e padrões gerais. É a base quantitativa que vai guiar o resto da nossa investigação. E a ferramenta para isso não podia ser mais simples. Google Forms. É acessível, é rápido, é perfeito para criar essa primeira fotografia da realidade local. Com ele, a gente consegue chegar em pais, professores, moradores de um jeito bem eficiente e começar a montar nosso panorama. E aqui está a fonte de tudo, o documento original que guia o trabalho. Não precisa ler cada detalhe, mas perceba como ele já organiza a pesquisa em etapas bem claras, começando pela coleta quantitativa com Forms. Isso mostra como a teoria se transforma num plano de ação bem concreto. Beleza, com aquele panorama geral em mãos, chegou a hora de ir mais fundo. Agora a gente sai um pouco dos números e vai para as histórias. É a segunda etapa, a qualitativa. É aqui que a gente busca a voz do campo, sabe? As experiências e percepções de cada um. E olha, aqui o caderno de campo vira nosso melhor amigo, para anotar não só as respostas, mas as impressões da hora. Aqui o objetivo é outro. A gente só precisa de 5 conversas, mas elas têm que ser profundas. 5 entrevistas com adultos da comunidade que vão nos ajudar a entender os porquês por trás dos dados. Uma dica prática: comece com pessoas que já conhece, talvez comerciantes locais ou vizinhos, e sempre, sempre, escolha um lugar público e seguro para essa conversa. A primeira pergunta é para abrir a porta da memória. Quando a gente pergunta sobre mudança, não escuta só fatos, mas também sentimentos sobre como o espaço se transformou. É a história pessoal se encontrando com a história do bairro. A segunda pergunta vai direto ao ponto: poder e desigualdade. Ela investiga como as pessoas percebem a justiça e a eficiência do Estado ali no território. A resposta para isso pode revelar muita coisa sobre soberania e até sobre segregação. Essa pergunta é brilhante. Ela vai direto na questão do pertencimento. Ajuda a gente a explorar as fronteiras invisíveis que existem dentro do bairro, sabe? É um jeito de mapear os espaços de inclusão e de exclusão a partir da experiência de quem vive lá. A quarta pergunta toca num ponto super sensível: a urbanização. Ela coloca em debate aquela tensão clássica entre desenvolvimento e qualidade de vida, sabe? O concreto contra o verde. É um dos maiores dilemas das cidades hoje em dia. E para fechar, a gente olha para o presente e para o futuro. Como é que a tecnologia está mexendo com os laços da comunidade? Essa pergunta investiga se o mundo digital está aproximando ou afastando os vizinhos. Um tema sociológico super atual. Ufa! Coletamos os números, ouvimos as histórias, e agora? Bom,
Agora vem a terceira e última etapa, que é talvez a mais desafiadora, mas também a mais gratificante. Transformar todos esses dados brutos numa análise sociológica que faça sentido. A estrutura do relatório final é a nossa bússola. A gente começa contextualizando o bairro, o perfil de quem respondeu, depois analisa os gráficos e, o mais importante, conecta eles com as falas mais fortes das entrevistas. Na hora de analisar as falas, a dica é procurar por temas que se repetem, frases de impacto e, por fim, a gente amarra tudo na conclusão, trazendo a teoria sociológica para o jogo. E aqui tá o pulo do gato. Presta atenção na diferença. Uma coisa é só descrever um dado. 70% sentem falta de lazer. Ok, isso é um fato. Outra, totalmente diferente, é interpretar isso sociologicamente. É perguntar o que isso significa. Significa que pode haver uma falha do Estado em cumprir sua responsabilidade? É essa a grande virada de chave. E para fazer essa interpretação, a gente usa o nosso kit de ferramentas teóricas. A gente usa o conceito de soberania para discutir o poder do Estado, o de segregação para entender as divisões no espaço e o de função social da Terra para perguntar, afinal, a quem esse bairro serve de verdade? É a teoria que dá profundidade aos dados. E para tudo isso acontecer sem virar uma bagunça, a gente precisa de um plano de voo. Vamos dar uma olhada no cronograma e ver como esse projeto se encaixa no tempo de um jeito bem tranquilo. O plano é bem direto, dividido em 3 semanas. Na primeira, o foco é na coleta dos dados quantitativos. Na segunda semana, a gente se dedica às entrevistas, a parte qualitativa. E na terceira, é sentar e escrever, juntar tudo no relatório final. Um passo de cada vez, sem atropelo. E claro, como todo projeto que se preze, tem prazo final. Aqui são as datas de entrega. Isso dá um senso de realidade, né? Lembra a gente que a pesquisa, mesmo sendo um trabalho da escola, funciona com cronogramas e responsabilidades de verdade. E é isso, chegamos ao final do nosso guia. Seguindo esses passos, qualquer pessoa pode começar a desvendar as complexidades do lugar onde vive. A pergunta que fica, no fim das contas, não é só sobre um trabalho acadêmico, é sobre a nossa própria curiosidade. Que história o seu bairro está aí esperando para contar?